Eu sou Rafael da Fonte Nogueira, sou diretor executivo da Gestão Empresarial, fundador e um curioso. Oi, gente, meu nome é Rafael, sou um dos fundadores da Ion, certo? E bem-vindos aqui no nosso canal. Estamos começando mais um episódio do Ioncast, segundo episódio. Falamos um pouquinho da nossa história no primeiro episódio, espero que você tenha gostado. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E agora vamos falar um pouquinho de gestão estratégica para negócios. Então vamos abordar um pouco mais nesse tema, conversar um pouco mais sobre gestão, sobre estratégia e como aplicar no negócio. Então se você é empresário, se você é empreendedor, se você sonha em ser empreendedor, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito rico e que você vai gostar. Bem, Rafa, vamos começar falando um pouco sobre fluxo de caixa. Tá? Eu já tinha comentado, quem viu o primeiro episódio já sabe, sou uma pessoa um pouco mais financeira, um pouco mais analítica, e eu acho que o fluxo de caixa é um pulmão. Então eu queria te escutar um pouquinho qual é a tua visão sobre o fluxo de caixa, por que os empresários têm que estar atentos a índices, o que é o fluxo de caixa, e ouvir um pouquinho da importância disso para todo mundo. Legal. Primeiramente, bem-vindos de volta, né, esse momento. O que eu mais enxergo de dificuldade de fluxo de caixa, muitas vezes é a questão do... que provavelmente eu já vi muita gente passar, certo? Nesse tempo de trabalho. Mas aí você vê, por exemplo, tá um diretor financeiro, ele chega de manhã na empresa e pergunta já pra equipe: quanto é que tem estimativa para entrar e o que é que tem de pagamento, né? E várias vezes acontece de você não ter recebíveis no dia que consigam abarcar o que você tem de previsão de pagamento. Só que isso acontecer, por exemplo, uma vez ou outra, com gastos urgentes, emergenciais, é até algo tranquilo, digamos assim. Empresas grandes aceitam pedidos emergenciais por uma questão estratégica, né, de prioridade. Só que muitas vezes, no meu caminho, isso ficou muito recorrente, né? Então, quando tu fala que o fluxo de caixa ele é o pulmão, eu concordo, exatamente, porque a tua empresa ela pode ser perfeita. Você pode entrar, ter um escritório lindo, você pode ter uma rede social perfeita, você pode ter uma área de vendas excelente, mas se você não tiver dinheiro para ele girar, amanhã ele acaba. Então, quando eu vejo essa questão de importância, certo, do que eu já vi, eu acho que é um dos principais pontos que qualquer empresa ela tem que observar, sabe? É o comportamento de fluxo de caixa. E aí, queria trazer alguns exemplos para quem está assistindo e vocês conseguirem visualizar um pouco, tá? Vou dar um exemplo. 13º salário. Um caos. Todo mundo sabe que o 13º salário ali vai ser pago uma parcela em novembro, uma parcela em dezembro, mais ou menos essa divisão, pode ser pago único, pode ser antecipado, mas 13º, de forma geral, é pago no final do ano. Então, o 13º vai impactar o fluxo de caixa apenas no final do ano. Isso. Então, você pode ter controles contábeis de provisões, você pode ter controles de DRE para fins de lucratividade, de provisão, ou seja, pegar aquele valor ali, dividir por 12 e ir provisionando isso. Mas o pagamento, a saída do caixa realmente vai ser mais para o final do ano. E como é que você tem a certeza que sua empresa vai chegar no final do ano com esse fôlego? Então, se você é empresário, você precisa saber disso, porque o final do ano vai chegar. Isso aí é uma certeza que a gente tem. Então, como é que você estaria no final do ano? O que é que você precisa fazer para melhorar o fluxo de caixa para chegar no final do ano mais seguro e não ter tanta dor de cabeça ali para pagar o 13º da sua equipe? Um ponto legal, assim, trazendo experiência. Eu acho que a coisa mais interessante que eu já entrei entrei na empresa um tempo atrás. E assim, várias áreas assim eram relativamente desorganizadas, tinham pontos a melhorar de fato. E eu lembro que uma coisa que o diretor bateu foi o seguinte: o que é que ele fazia? Ele pegava a provisão do 13º, tá, todo mês, e jogava no CDB. Ficava lá jogando CDB. E engraçado que quando ele pegava o relatório ali, o gerencial no sistema, não era, por exemplo, o CDB e a numeração, era CDB 13º. Isso. Porque ele sabia que ele tinha certeza que ele ia conseguir pagar todo mundo no final do ano. E você percebeu que assim, ele fazia isso de forma intuitiva, de forma até que sem querer, mas que fazia sentido.
E hoje até no Nubank tem o caixinha do Nubank que você pode colocar ali o caixinha pro 13º, você consegue separar. Na verdade, o que é que você está fazendo? Você está separando aquele valor por uma despesa que é devida. Ou seja, por exemplo, se o funcionário não ficar com você até dezembro e por acaso tem um contrato rescindido ali em agosto, você vai pagar o proporcional do 13º. Então é um direito ali que o colaborador tem e que você como empresa precisa estar preparado para conseguir arcar com esse custo. E assim, eu acho que muita gente não repara isso, sabe? A gente tá falando 13º, mas tem outro pilar que muita gente deixa passar, que é a questão das férias, né? Então, por exemplo, não sei se o pessoal sabe, mas todo colaborador que tira férias, ele automaticamente tem que receber as férias dele antecipada 2 dias antes dele realmente tirar as férias. Então é como se, assim, você esperava não pagar, mas naquela folha daquele mês específico, você vai pagar dobrado, né? Que é o mês anterior, mais o mês subsequente. Isso está na lei trabalhista, não tem o que fazer. E muitas vezes isso também impacta. Então imagina que tem uma empresa, uma fábrica que tira férias coletivas. Pronto. Exato. Naquele mês tu vai ter, por exemplo, pior dos mundos. Vou tirar férias coletivas em dezembro para janeiro. Vou pagar 13º e férias. Precisa ter fluxo de caixa. Gigante. Exato. Gigante. Fluxo de caixa. Então, quando eu olho essa parte de fluxo, a gente pode até dividir, se for no quesito um pouco mais técnico, qual é o fluxo operacional, qual é o fluxo financeiro, sabe? Qual é o fluxo de investimento. Perfeito. Aí consegue ter essas divisões. Perfeito. Mas 90% dos casos, quando a gente olha, é mais o fluxo consolidado. Exato. O grande ponto da gente conseguir dividir o fluxo é saber, por exemplo, se a tua operação ela gera caixa, né? E, por exemplo, quem está consumindo isso é a parte financeira, a parte de investimento, eu estou reinvestindo isso na empresa, ou se de fato a tua operação ela não gera caixa, certo? E aí, se fosse um cliente da gente, né, a gente iria automaticamente dizer, faz se você renegociar, seja com teus clientes ou com os fornecedores, para melhorar os prazos. Porque senão tu vai ter que injetar mais capital, vai precisar de mais capital de giro, e isso vira realmente uma bola de neve. E assim, eu acho que ter a informação do fluxo de caixa é um primeiro passo. Mas o que é que a gente faz junto com nossos clientes dentro do nosso trabalho de consultoria? A gente olha o fluxo de caixa e a gente sabe as ações que precisam ser tomadas para ele melhorar. Então, você empresário, por exemplo, se você não tem um fluxo de caixa, recomendo começar a buscar, a fazer esse controle, esse indicador, ter esse indicador. E se você olhar para ele e não saber como melhorar, fala com a gente, porque a gente sabe. Então, quando eu olho o fluxo de caixa, eu tenho uma noção se está bom, se não está bom, e como é que eu faço para melhorar aquele fluxo de caixa. Então, eu posso ter uma negociação melhor com fornecedores, e aí o que é que eu preciso fazer para ter uma negociação melhor com fornecedores? Então, será que se você fizer um contrato com o fornecedor anual, e você tem o controle, eu compro 10 mil unidades dessa garrafa aqui no ano. Então, em vez de fazer, para facilitar a conta aqui, 12 mil. Então, em vez de fazer 1.000 compras mensais, eu faço um acordo com o meu fornecedor de 12 mil no ano para tentar negociar preço, para tentar negociar forma de pagamento, para melhorar meu fluxo de caixa. E aí, ele vai entregar isso 1.000 por mês, porque é de acordo com o que eu necessito. Então, eu acho que olhar para o fluxo de caixa e tomar ações para melhorar, eu acho que esse é um diferencial da Ion hoje dentro do mercado. E assim, isso a gente chama muito de um contrato chamado take or pay, né? Ou você tira ou você paga, não tem muito o que fazer. E a cada ano que passa, está ficando mais recorrente, né? Está ficando mais prático, mais fácil de você ver no mercado. Antes não tinha tanta sinergia isso. E quando a gente olha essa estrutura, quando a gente olha esse novo modelo de mercado, um grande ponto que se enxerga é a previsibilidade, né? Então, quando o fornecedor ele aceita você barganhar para ter uma previsibilidade de anual, é porque para ele essa previsibilidade de caixa também é importante. Exato. Então, assim, é como se o teu problema também fosse problema do teu fornecedor e vocês vão se ajudar para ninguém ter nenhum tipo de quebra de caixa. Exato. Né? Quando foi? Hoje é dia 31. Semana passada, 27, quinta-feira. Um cliente a gente entrou em contato pedindo pra gente fazer uma análise, certo? Porque ele queria dar um limite de pagamento diário, certo? Vinculado à projeção de vendas. Certo. Por quê? Porque ele queria melhorar o capital de giro dele,
Então, por exemplo, a gente foi atrás, selecionou os top 5 fornecedores, ele entrou em contato, pediu para aumentar 30 dias o prazo, pediu para colocar, tinha uma data só de pagamento, pediu para colocar em 3 datas a cada 10 dias, então 10, 20, 30, né, para ser acompanhado. Até o contrato, por exemplo, da contabilidade deles, divide em 2 parcelas para conseguir respeitar essa provisão. Então ele conseguiu fazer essa estrutura, a gente conseguiu montar junto com ele esse modelo para que ele não tenha mais nenhum tipo de receio, né? E quando a gente enxerga a questão do fluxo de caixa, a gente entra talvez em outros tópicos que acho legal a gente conversar, que é a questão, por exemplo, do estoque, certo? Muita empresa, nesse tipo de acordo que tu comentou, o que é que ela faz? Eu não recebo de forma imediata o item, o produto, né? Eu, na verdade, virei um acordo comercial que eu prometo ao meu fornecedor tirar isso em 12 meses, certo? Eu posso tirar 1.000 num mês, posso tirar 5.000 no outro, eu posso tirar 0 no outro. Então, assim, vai muito de acordo com o que tu combinou com ele. E, antigamente, as pessoas barganhavam isso não nesse tipo de formato, era realmente uma compra grande. Então, assim, eu nem sei se eu vou ter de fato essa demanda. Eu vou lá e compro 12.000 garrafas. E aí, tá lá no mês 6, mês 7, o que era para ser retirado 6.000 garrafas, só foram retiradas 3. E todo aquele dinheiro que tu tinha foi consumido de caixa e agora tu tem estoque parado. Exato. Então, muitas vezes, não é só, por exemplo, data de fornecedor, prazo de pagamento, prazo de recebimento. São decisões no dia a dia que você pode tomar até mesmo sem nenhum tipo de maldade, sem nenhum tipo de entendimento que ele pode gerar uma consequência e no final vai gerar. Então, por isso que até tem que estar muito linkado. O financeiro, na minha percepção, ele não é um setor individual. Se fosse colocar o financeiro na minha percepção, ele é um setor de facilities, ele é intermediário. Então, assim, ele tem que estar muito bem elencado com produção, com vendas, com distribuição, porque, na prática, todos os setores da empresa vão munir o financeiro de informação. Esse ponto do estoque tá total sentido, é uma dúvida que muita gente pergunta também, que é justamente aquele capital parado. Né? O estoque é o capital parado da empresa. Então, o excesso do capital parado da empresa pode custar muito caro. E você precisa ter esse controle. Então, por exemplo, se você tem uma loja, você trabalha no varejo, tem uma loja, você precisa ter com muita clareza qual é o seu estoque parado. O que é parado? É 90 dias? Giro, né? É 60 dias? É 120 dias? Cada negócio vai ter uma quantidade de dias diferente de acordo com o que você vende. Se você vende uma garrafa, se você vende um carro, se dependendo ali do valor agregado, você tem um giro de estoque diferente. E esse capital parado atrapalha o fluxo de caixa, que faz com que você tenha uma necessidade de aportar mais dinheiro no negócio, ou faz com que você tenha uma necessidade de antecipar aquele valor do cartão de crédito. Então, assim, se você é empresário hoje, entrando nesse ponto do cartão de crédito, você faz antecipação no cartão de crédito e você não sabe quanto você precisaria colocar na sua empresa para parar de fazer essa antecipação, você tem que falar com a Ion. A gente consegue te ajudar. A gente já fez esse cálculo para vários clientes. Por quê? Porque a gente sabe que a antecipação no cartão de crédito você vai pagar uma taxa ali mais alta. Isso é uma despesa que você está tendo para você antecipar aquele dinheiro. Então, quanto você precisaria colocar no seu negócio e parar, se o negócio começasse a girar? Então, essa é uma conta que o empresário tem que ter em mente. Eu preciso ter tanto, então eu não consigo fazer isso hoje, não tenho esse valor para fazer isso hoje. Ok, qual planejamento a gente pode fazer para que você consiga fazer isso em 6 meses? Para que você consiga fazer isso em 1 ano? Ou você vai passar a sua vida inteira antecipando o cartão de crédito? Em resumo, tá? Se você tiver com essa dúvida, vá tomar um café com a Ion. E aí, um dos pontos que a gente levanta, sobre isso que tu comentasse, tá? Tenho 2 exemplos. Tu vai me ver falando sobre exemplos, né, todos os episódios. Manda bala. Tinha um cliente da gente que o gestor dele de vendas, né? Que trabalha com distribuição, querendo ou não. Ele era da escola Ambev. Sempre trabalhou com A&B, com alimentos e bebidas. E aí ficou questionando isso. Poxa, eu tenho um produto, ele não tá vendendo. Mas o que é não vender? É 30, 70, 90, é mais que 90. Quanto tempo eu tenho que realmente colocar esse produto na loja, ele tem que girar, né? E aí ficava questionando. E aí numa brincadeira, a gente chamou o produto, né? É a parte vestuária, a gente chamou ele de produto perecível.
Tá. Né? Em quanto tempo ele tá vencido? Né? E aí lembrou da época dele de Ambev, poxa, na Ambev, se eu não tivesse produto em X tempo, assim, eu vou ter que retirar ele da loja. Ele vence. Né? Acordo comercial. E aí a gente começou a falar sobre essa nomenclatura, ele começou a ficar muito mais, digamos assim, alinhado com o que a gente tava falando. Porque a gente falava sobre giro de estoque, falava alguns termos um pouco mais técnicos, mas ele entendia, só que não muito na prática. Como ele vivia, passou vários anos lá na Ambev. Então, trazer essa informação não só, digamos assim, para o estoque, mas assim, para vendas, para a parte da diretoria, de desenvolvimento talvez de novos produtos e por aí vai, é muito importante. É um indicador que vale ressaltar. Terminou entrando num ponto que eu sou totalmente a favor, que é o alinhamento conceitual, as nomenclaturas que todo mundo usa, tem que estar claro para todo mundo. Então, por exemplo, margem. Às vezes a equipe de vendas acha que margem é um número, a equipe de financeiro acha que margem é outro número, e você está na sua empresa ali, sua empresa tem 3 margens. 3 valores de margem. Qual é a sua margem? Se eu perguntar pro cara do comercial, ele vai me dizer uma, o cara do financeiro vai me dizer outra, se eu perguntar pro dono, ele vai me dizer uma terceira. Então, assim, eu acho que esse conceitual de nomenclatura é algo fundamental. Toda a diretoria, os cargos de gestão, os cargos de liderança são o primeiro passo, tá todo mundo alinhado, para, consequentemente, toda a empresa ficar alinhado nesse nome de nomenclatura. Eu acho que a gente, como Ion, tem essa aptidão e essa adaptabilidade de conseguir conversar com perfis diferentes de pessoas, perfis diferentes de clientes, segmentos diferentes. Isso faz com que a gente consiga ter uma linguagem um pouquinho mais fácil e aí todo mundo consiga entender e todo mundo engajar dentro de determinado projeto. E assim, acho que vou dar 2 colocações no que tu comentasse, Rafa. A primeira é sobre o número, né? Eu acho que não é só o indicador, mas, por exemplo, se eu sou dono de uma empresa e eu vejo que por exemplo, tenho 3 setores e cada um enxerga um número diferente na mesma situação, primeiro, pode ser que é um problema de sistema, cada um realmente está puxando um relatório e vendo algum formato, porque ninguém viu a premissa para chegar naquele número. Então, assim, não é nem um erro das pessoas, assim, os 3 relatórios têm lá margem, mas ao mesmo tempo cada um reflete um tipo de situação, né? Então, por exemplo, eu estou olhando o comercial está vendo venda bruta, não está vendo venda líquida na margem. Isso. Então vai chegar num número. Às vezes se confunde com markup, né? O financeiro vai olhar, por exemplo, margem colocando os impostos, né? Descontando. Então não vendo venda bruta, estou vendo venda líquida, já é a segunda linha, né? Que a gente consegue ver. E se eu vejo, por exemplo, a diretoria vai ver margem líquida. Então são 3 coisas totalmente distintas nesse aspecto. E acho que o grande papel da gente, na verdade, não só tem uma comunicação fácil, certo? Independente do cenário. Então, tu pode ver vários consultores da Ion, assim, poxa, eu acho que a situação mais engraçada, digamos assim, foi quando a gente tinha um consultor, acho que tu vai lembrar disso, que ele sempre trabalhou em escritório. Sempre foi lá, pegava o computador e tal, tudo certinho. Ele tinha o perfil de consultor. Usava Excel, enfim, todas as características dessa pessoa. E aí teve um dia que a gente ligou para ele e fez, tem um cliente da gente que tá com uma certa dificuldade com a parte de produção. E a gente precisa que tu vá lá para conversar com as pessoas, né? Conversar com os funcionários e entender de fato o que é que tá acontecendo, né? E aí eu lembro que eu cheguei lá, um tempo depois, estava ele com o toque na cintura, uma calça... Poxa, eu lembro que a gente brincava, entrava onda, calça Bob Construtor, né? E bota de segurança. E assim, ele realmente, ele se fez o perfil dele ali. Ele, poxa, eu preciso mudar literalmente a minha forma de se comunicar, a minha forma de estar junto, de ver, porque eu tô junto com o cara do chão de fábrica. Exato. Eu não sou um cara do escritório que vai lá, passa 20 minutos e vai embora. Tô em campo. Né? Então assim, acho que quando eu entrei na IN, eu tinha eu tinha um embasamento muito forte de consultor, é aquele cara que anda de roupa social, é o cara que usa muitas vezes roupa ensacada, né, nisso. E aí a gente percebeu, poxa, se a gente for andar assim para alguns lugares, ninguém vai ter nem respeito, mas assim, tem a comunicação fácil, sabe? Então, literalmente, a roupa que a gente tá hoje é a roupa que a gente trabalha. Exato. No dia a dia, porque traz primeiro conforto,
Acho que é o primeiro ponto, mas também traz uma certa acessibilidade, deixa a gente mais acessível a qualquer pessoa, independente de quem seja. Isso entra muito em detalhe. Então, a gente primeiro alinhar com cada pessoa, com cada colaborador, como a gente falou no início, né? O que cada um tem que ver e qual é o número certo que ela tem que olhar, certo? Isso a área de BI da gente faz muito bem, né? Chega nesse número para todo mundo embasar nele, mas também conseguir gerar esse tipo de fácil comunicação. Então, se eu precisar fazer algum tipo de exemplo, algum tipo de narrativa para as pessoas avaliarem e entenderem da melhor forma, a gente vai fazer. Porque eu acho que o grande objetivo da Eagle não é só, por exemplo, fazer um contrato e apresentar num drive, na nuvem, as entregas que foram feitas. Mas que, de fato, o dono, o sócio da empresa passe do lado dos funcionários e eles estejam lá fazendo, de fato, o que a Eagle se prestou a fazer, sabe? Acho que essa é a grande diferença da gente. Perfeito. Então, assim, para fechar essa parte, principalmente de estoque, quer dizer que se você é empresário, não tem tanto controle no seu estoque, já teve falta, já teve armazenagem, já comprou uma coisa que tinha no seu estoque. Então, assim, compra sem necessidade, gasta de dinheiro sem necessidade, tinha no estoque, faltava organização, a gente consegue te ajudar, tá? Uma prática simples, mas que muita gente termina deixando ela de lado, por exemplo, é inventário. Então, às vezes as pessoas fazem inventário uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, e não tem aquela rotina, o estoque do sistema, né? O estoque sistêmico não bate com o estoque físico. Passei por várias situações como essa, eu tenho um estoque no sistema. Ah, não, mas não confio no estoque, vamos lá ver. Eu confio no estoque, vamos lá ver. Então, isso termina atrapalhando a gestão, termina tornando mais ineficiente a sua empresa. Bom, Rafa, acho que esse tópico aqui é um dos mais interessantes, certo? Pra gente levantar. Quando a gente pensa em gestão empresarial, na tua visão, qual é o maior erro que a gente pode cometer? Vou dizer assim, dirigir no escuro. Eu acho que quando você é empresário, você está ali tocando uma empresa, você precisa ter muita informação. Então, assim, imagina você dirigir um carro sem o painel. Para mim, esse é um dos piores, ou o pior, vamos chamar, erros de quem, de fato, toma conta de algumas empresas. Então, você está no carro e você não sabe qual é a sua velocidade. Ah, mas eu tenho uma noção da minha velocidade, eu olho para o lado, para a placa, eu tenho uma noção se eu estou passando muito rápido, já tenho experiência nisso. Eu acredito que você tenha uma boa noção da sua velocidade, eu acredito que você tenha experiência e que você consiga justamente ter uma noção ali de qual número, qual velocidade você está. Mas quando você dirige um carro, trazendo esse exemplo que eu acho que a maioria das pessoas já tiveram experiência dirigindo o carro ou já viram pessoas dirigindo o carro, e aqueles números ali de gasolina, por exemplo. Então, eu vou precisar parar para abastecer. Imagina se você não tem aquela informação. Como é que você vai saber o momento? Aí você vai ficar parando a cada tantos quilômetros 5 que minutos. você achar a cada 5 minutos para botar tanque. Isso vai tornar mais ineficiente. Será que vai ser o último posto que eu vou ver na estrada ou eu vou ficar na estrada? Exatamente. Então, eu acho que para mim, o pior erro, na verdade, da gestão é você não ter dados, você não ter informação e você tocar um negócio sem, de fato, ter os números. É isso que eu acho que alguns empresários estão fazendo essa analogia com dirigir um carro, mas são empresários que olham ali e não tem uma DRE clara, não tem um fluxo de caixa claro, não tem o valor do estoque claro. Então ele termina tomando decisões com base no conhecimento, na experiência, na vivência, no olho muitas vezes. Então os empresários estão dentro das empresas, de fato, com o olho, e termina tomando decisões ali que podem estar certas, mas podem estar erradas. Agora eu tenho certeza que a empresa está menos eficiente. Então, assim, quem está menos eficiente está correndo atrás, está um passo atrás de todo mundo. Eu acho que foi um ponto que tu falasse. Eu tava nesse final de semana vendo algumas curiosidades. E apareceu, por exemplo, como é que um piloto de avião ele consegue se guiar, né? Chega um dado, assim, tamanho de aeronave que em alguma turbulência, em alguma tempestade ou até mesmo à noite, ele guia praticamente quase que apenas com os painéis de controle, né? Por quê? Porque literalmente você pode estar caindo, certo? E aí física, nesse modelo todo consultor ele tem que saber conhecimentos gerais. Tudo,
a tua aceleração ela vai estar igual a do avião. Então você não sente que você está de fato caindo, porque você está na mesma velocidade. Aí você chega na velocidade de cruzeiro e você não sente mais. E pela parte de visão, né, do visor, você também não conseguir entender como é que tá, né? Se está caindo, se você, enfim, tá normal, você não consegue observar nada. Então chega um dado momento que de fato você só vai perceber quando cair. Literalmente, porque no painel de controle não vai aparecer que você está reduzindo a altitude, ou você está reduzindo velocidade, aumentando velocidade, e nada vai tocar. Então, assim, isso é algo que pode acontecer numa empresa muito fácil. Muito fácil. Então, assim, poxa, eu pego e não enxergo o quanto eu estou tendo de retirada mensal. Eu não sei, eu só vou pagando as contas. Talvez pode ter resolvido pelos últimos 20 anos. Deu uma crise, por exemplo, a pandemia, isso afetou drasticamente. Você continuou fazendo sua mesma filosofia, vou pagando as contas. Só que agora o teu caixa não está mais tão grande, tão alto. Né? Então, acho que o que tu falasse assim, do maior erro que pode acontecer vai resumir a tudo que a gente falou. Então, assim, se eu não vejo meu juro de estoque, Exato. eu tô com o dinheiro parado. Se eu não olho meu fluxo de caixa, eu posso ter quebra de caixa e não conseguir pagar tudo que eu preciso. Se eu não conseguir ver tudo isso, por exemplo, bota um impacto na parte de vendas. E tudo isso acontece por quê? Porque eu não tô vendo número, porque eu não tô vendo dado. Então, eu concordo contigo, sem sombra de assim, dúvidas. Para vocês que estão acompanhando a gente, tá? Fiquem ligados que o próximo episódio a gente vai falar um pouco de BI, um pouco de inteligência, um pouco de inovação, um pouco de tecnologia. E aí eu queria que vocês percebessem dentro desse próximo episódio justamente o painel que a gente consegue trazer hoje para os nossos clientes. Então, assim, a gente falou o painel do piloto de avião, a gente falou do painel do motorista do carro, mas assim, sua empresa pode ter um painel. Então, nossos clientes têm um painel onde eles conseguem olhar, conseguem entender a situação atual e conseguem acelerar a tomar decisão para se tornarem mais eficientes ao longo do tempo. Legal. Tem mais pergunta aí? Tenho mais uma. Eu acho que esse é um ponto muito importante. De verdade. Acho que todo mundo já deve ter percebido, parado um pouco tempo em alguma rede social, e o pessoal falando sobre gestão de tempo, gestão de atividade, e acho que muitas vezes a gente percebe alguns donos de empresa, acho que pessoas como um todo, não precisa ser da parte estratégica, mas assim, poxa, acordei, resolvi tudo que tinha que resolver no dia, assim, de incêndio, para ficar apagando incêndio, e meu dia não foi produtivo, eu não fiz nada do que eu realmente precisava fazer. E aí isso envolve um pilar muito importante, que é como organizar melhor seu tempo e produzir mais. Na tua visão, como é que a gente faz isso? É uma boa pergunta, tá? Eu consigo responder um pouquinho, mas primeira coisa, eu sou um pouco, comentei já, mas vocês vão perceber cada vez mais assim, às vezes eu sou um pouco entusiasta demais. Então, quando eu estava dentro dessa jornada de empresário, as responsabilidades assumindo cada vez maior e projetos maiores e clientes maiores, maior quantidade de clientes, e tem que treinar o pessoal que está entrando. Então, sempre tive muito isso. Eu sempre tive que ser produtivo dentro daquele tempo. E aí teve uma curiosidade nesse sentido. Uma vez eu estava no final de semana, estava na Amazon, olhei livro de produtividade, vi os 4 mais vendidos e comprei os 4. Esses 4. E disse, vou engolir esses 4 aqui, porque eu quero entender o que é que de fato a literatura está me dizendo. Né? Exatamente. Vamos ver o que é que a literatura me diz. Minha experiência, eu já tinha uma noção, só que eu queria ler sobre esse determinado assunto, porque eu sabia que podia me ajudar dentro da minha carreira. Tem outro livro também que eu li, A Única Coisa. Então, termina que você termina focando em várias coisas no seu dia a dia, apagando vários incêndios, quando chega no final do dia, a palavra que você usou, tipo, eu não fiz o que eu deveria fazer. Então, existem algumas metodologias diferentes, autores diferentes, mas todas elas vão ter alguns pilares. Primeiro pilar, organização. Então, vou dar um exemplo. Salvei, construí uma planilha, construí um relatório, estou fazendo uma apresentação, salvei o arquivo. Deu uma semana, 15 dias depois, eu estou precisando do arquivo. Eu não sei onde ele está. Se você passa por isso, já começa o primeiro passo. Organização. Você não consegue ser produtivo sem organização. Então, se você olhar e-mail, por exemplo, se você olhar meu e-mail vão ter várias pastinhas organizadas dentro do e-mail
Então eu vou ter a caixa de entrada que está aquilo ali que está entrando e eu vou lendo aquilo e vou alocando dentro das pastas corretas que vão facilitar aquela pesquisa futura, vão facilitar aquele acompanhamento, vão facilitar aquela gestão no dia a dia. Então eu acho que a organização é o primeiro pilar para você ser produtivo. Eu acho que, enfim, não conheço, não li na literatura você ser desorganizado e produtivo ao mesmo tempo. Então, eu acho que o primeiro grande pilar é ser organizado. Então, muitas pessoas, às vezes, terminam desvalorizando esses pequenos detalhes. Por ser, na teoria, coisa simples. Ah, não, só ver aqui no Downloads e tá no meu Downloads ou tá no meu Documentos. E eu sei que tá no meu Documentos, não tem problema. E aí você pesquisa, você começa a chutar ali o nome do arquivo para conseguir encontrar. E ali você termina sendo menos produtivo no dia a dia. Outra coisa que é importante é você ter uma clareza sobre as suas atividades. Então, acho que você tem uma lista, tem um to-do list, então tem alguns aplicativos, tem algumas ferramentas. Então, muita gente já usou Trello, já usou Asana, já usou ClickUp, são ferramentas de gestão, tem o Monday também. Planner. Tem o Planner, tem o Notas do iPhone, então muita gente até termina usando Notas do iPhone para se organizar, mas assim, eu acho importante você ter uma lista de atividades. À medida que você vai passando os dias, vai passando o tempo, você vai alimentando aquela lista. E aí você de fato vai olhar para aquela lista, vai ver o que de fato é importante e vai conseguir priorizar para você ser produtivo. Outra coisa importante, entenda muito o seu tempo para realizar as atividades. Qual é o seu time? Então você é mais focado, você acredita que está mais focado de manhã, está mais focado pela tarde, ou não, depois do almoço eu sou menos produtivo, então é melhor fazer uma reunião, ou é melhor fazer uma construção, ou é melhor fazer um trabalho que vai demandar mais operacional mesmo, ou não, é melhor analítico, né? Analítico. Você precisa entender um pouco o seu time para você conseguir se encaixar. Então, acho que isso é importante. Então, entender um pouco sua rotina. Então, eu vou na academia, qual é a hora da academia? Se a hora da academia para mim é bom, não é bom, eu torno mais produtivo. Isso impacta no final do dia, não impacta no final do dia. E se encaixar. Então, acho que essa visão de produtividade, eu acho que é algo que todo mundo tem que buscar. Porque, assim, a gente traz, por exemplo tá em alta as inteligências artificiais, as IAs, que elas tornam você mais produtivos. Então, por exemplo, o que você faria, por exemplo, em 1 hora, você consegue fazer às vezes em 20 minutos, em 30 minutos. Nesse exemplo, reduzindo 50% do tempo com a ajuda da inteligência artificial. Isso é muito útil. Então, assim, isso não é um copia e cola. Tem muita gente que está começando exatamente a utilizar inteligências artificiais e termina copiando e colando, não tem uma análise crítica do que está ali, não pesquisa para validar essa informação. Até um ponto sobre isso, Rafa. Eu acho que muita gente está usando a IA para fazer o trabalho dela e não para auxiliar o trabalho. Exato. São coisas totalmente distintas. Exato. E assim, se você usa a inteligência artificial para fazer o seu trabalho, é questão de tempo que você vai ser substituído. Porque se a IA faz o seu trabalho, não tem para que contratar, exatamente. Você precisa usar ela para acelerar o seu trabalho. E aí eu sou totalmente a favor. Eu acho que todo mundo precisa saber de inteligência artificial, principalmente no mundo de hoje. E assim, só vai aumentar a celeridade disso. Então, já tem pesquisa. Eu sou um fã de inteligência artificial. Eu já vi vários podcasts, já vi vários livros sobre o assunto. Acredito que é importantíssimo todo mundo ter a ciência de como utilizá-la da forma adequada para se tornar mais produtivo. Legal. Até um ponto, tá? Se você quiser algum tópico específico sobre IA, pode comentar, falar com a gente, que no próximo episódio a gente pode tratar sobre isso. Bem, pessoal, estamos terminando esse segundo episódio, tá? Falando um pouquinho de gestão estratégica para as empresas, trazendo para vocês um pouco da realidade, um pouco do dia a dia da Ion e o que é que a gente acredita que pode te ajudar. Então, se você gostou desse conteúdo, segue a gente, se inscreve no canal e vem com a Ion.